Olá, seja bem-vindo. Eu sou Jorge Soares e nosso episódio de hoje nós vamos entrevistar a Tati Keller, que é uma mãe de atleta que encarou esse desafio e transformou em um negócio de sucesso, ajudando vários atletas, sendo treinadora de atletas. Então, nós vamos aqui explorar como essa trajetória foi realizada e que hoje ela transformou essa experiência de vida em uma carreira de sucesso treinando atletas. Muito bom. Eu estou aqui com a Ivana. Estou aqui com a Tati, se apresentem aí. Sou Ivana Soares, trabalho junto com o George no Grupo Scala e é um prazer enorme estar com a Tati aqui. A gente já está aqui juntos há quantos anos? 2 anos e pouco, acho que um pouco mais até. Um pouco mais até do que isso. E é a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente, é um prazer enorme estar aqui. Deixa eu atualizar os números. 2020 foi pandemia, então assim, a gente tem uns 4 anos. Foi logo depois da pandemia, isso mesmo. 4 anos. 4 anos juntas e foi um prazer enorme trazer a Tati aqui, porque ela tem uma história muito legal e a gente queria muito contar isso aqui com vocês. Exato. Então, seja bem-vinda, Tati. Seja bem-vinda, Tati. Muito obrigada, para mim é um prazer enorme. Vocês já fazem parte da minha vida faz tanto tempo que a gente se viu, Jorge, uma vez, a Ivana hoje pela primeira vez, mas parece que se vê sempre. Nesse mundo online, assim, a gente vê através do Zoom ali no aplicativo e tal, e aqui esse mundo offline, a gente acha que já conhece ali, já conhece de fato. Já conhece, exatamente. Como se a gente já conhece há 4 anos, há 3 anos, né? Agora, vamos lá, né? Vamos trazer um quesito, né? Você quer começar a pergunta ou eu começo fazendo pergunta? Pode fazer. Tá, vamos lá. Tati, queria saber o seguinte, como foi o momento decisivo de se tornar uma treinadora mental? Assim, quando você estava lá com seu filho, me explica um pouquinho como era. Trajetória, como foi ali desafio com o filho, ele era atleta, como foi isso? É uma história muito bacana que eu só me dei conta, assim, há pouco tempo, né? Eu fui atleta, né? Fui atleta de karatê, fui campeã paulista, fui campeã brasileira. Uau. E lá com os meus 18 anos, né? E eu tive que fazer uma escolha, eu tive que parar o esporte para seguir a carreira, fazer a faculdade, que não ia dar para conciliar as duas coisas naquela época. E quando eu tive meu filho, ele via tudo aquilo, via foto, via troféu, via medalha e tal. E ele falava, não, eu quero. Bom, com 4 anos ele começou, mas começou o judô, porque o karatê não aceitou ele. Uhum. Porque ele precisava ter a coordenação motora fina e tal. Bom, ele começou no judô e foi legal, ele foi indo e ele fazia judô, fazia natação, fazia uma série de coisas. E aí ele foi avançando. Em determinado momento ele foi deixando os outros esportes, ficando só com o judô. E aí foi muito legal, porque eu era uma profissional de marketing, eu tinha a minha agência de comunicação digital e foi levando a vida assim. Quando ele tinha acho que uns 10 ou 11 anos, eu percebia que ele treinava super bem. Ele treinava, ele gostava daquilo que ele fazia, só que chegava na hora da competição, parecia que ele não ligava, sabe? Ele sempre perdia a primeira luta. E no judô, quando você perde a primeira luta, você já não tem mais chance de chegar no ouro. No máximo, você chega no bronze. E ele chegava em casa, assim, tudo meio chateado. Eu sempre acompanhei todas as competições dele. E aí eu me lembrei de quando eu era atleta, que eu ficava muito nervosa. E muitas vezes eu perdia para mim mesmo. E aí eu comecei a falar, será que acontece a mesma coisa com ele? E esse é o desafio, né? Perder para você mesmo, né? Exatamente. Falei, será que acontece a mesma coisa com ele? E aí, então, eu comecei a procurar informação e tal, até que eu cheguei no perfil do atleta campeão e passei para ele. Falei, olha só que legal esse perfil aqui, tem muita dica bacana e tal. E ele começou, se envolveu, até que chegou o dia do evento presencial desse perfil na internet, né? E aí nós viajamos de Bauru a Santos. E quando chegou nesse evento, eu falei assim, vai ser um eventinho. Tinha 500 pessoas nesse evento. Nossa. Um evento extremamente bacana, legal, com muita informação bacana. Inclusive, o Joel J até palestrou nesse dia. Legal. Foi muito bacana. E eu cheguei lá, eu era a mãe do André. Ninguém me conhecia, eu era a mãe do André, e o André é super conhecidão, né?
Aí André, tá. o seu filho, já estava conhecido nessa... Já estava conhecido, porque ele é super, Uhum, né? Ele é super dado, ele conversa, ele vai atrás e tal. Ele uhum, ganhou uns desafios lá do perfil na época da pandemia e tudo. sei. Não, isso foi até um pouco antes. E no final desse evento, então, eles fizeram o pitch de vendas da formação. Para se formar como treinadora Como mental treinador mental de de atletas. atletas. E era algo bem específico mesmo. Uhum. Porque a mentora, né, a pessoa que estava lá, que tá à frente do negócio, ela também tinha sido atleta de patinação e ela tinha enfrentado muitos problemas. E ela pegou a história dela e transformou em algo super positivo, né? Então, ela fez o pitch de vendas para a formação. E eu tava lá ouvindo o pitch. Aí o André olhou pra mim e falou: Você devia fazer isso. Seu filho foi? Meu filho virou e falou: Você devia fazer isso. Eu, acha, menino, imagina. Eu tinha 45 anos na época. Me lembro bem, de 44 para 45. E aí, não, você devia fazer, porque você sempre tem uma palavra, você sempre tá ali ajudando todo mundo, você foi atleta. Imagina se você souber fazer isso de fato. Uhum. Aí, e ele tinha na época 11, 12, 13 anos, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, pode ser. Mas aí na hora eu falei, não. Aí fui pra casa, né? E ele me atazanando. Não, porque você tem que fazer, porque você tem que fazer. Conversei com algumas pessoas, né, que eram meus parceiros ali, né? E o nosso grupo de amigos, a maioria atleta, a maioria Sim. praticante de atividade física e tal. E aí eu resolvi fazer a aplicação. E eu acho que eles me aceitaram porque eu era mãe do André. Olha aí, ó, já quebrando uma crença aqui, né? Olha que as pessoas se ressentem a um pitch de vendas. Olha o que é que um pitch de vendas faz, né? Transformou a vida. Total. Se você tivesse, assim, vivido ainda fazendo o que você não gostava ali, né? Na agência de marketing que você tinha e tal, né? Não estaria aqui hoje gravando esse podcast com a gente, né? Exatamente. E aí foi assim que começou. Mas eu ainda estava com um pé em cada canoa. Sim. Porque eu comecei a fazer aquilo para ajudar o André, para ajudar meu filho. Olha o motivador. Foi Você total entrou por isso. realmente para ajudar de forma objetiva o seu filho. O meu filho não tinha a menor intenção de transformar isso numa profissão ou num negócio. Nenhuma. E eu acho que isso acontece com a Tati, aconteceu com a Tati, acontece com muita gente, que é o nicho escolhe, né? O seu ambiente de vida, a sua história de vida, as pessoas que estão ao seu redor acabam te direcionando para o nicho ideal. É quase que o mundo gritando, olha, acorda, você nasceu para isso, olha só, o mundo tá clamando, basta você aceitar, poderosa, aí você recebe o poder, né? E começa a executar. E como foi, assim, as primeiras ações com o seu filho, depois que você começou a entender da mentalidade do atleta, sendo treinadora de fato dele? Então, o que acontece? Quando eu comecei a formação e eu era muito inexperiente, então naquele momento eu falei, não sou eu que tenho que ajudar ele agora. Tem que ser alguém experiente que possa ajudá-lo. Então, nesse momento, eu encaminhei ele. Eu contratei, então, o serviço de uma treinadora mental de atletas, que já fazia parte do Instituto. Você viu a importância disso? Exatamente, eu vi a importância disso. E aí eu comecei a fazer a formação e me apaixonei. Legal. Me apaixonei, foi muito legal. E aí, o meu negócio já estava me atrapalhando, porque eu queria estudar, e a demanda do meu negócio. E assim, e aí fui levando as duas coisas, até que um amigo falou para mim, olha, tem uma pessoa que eu treino que precisa muito desse trabalho. Aí eu falei para ele, olha só, mas eu não faço isso para um negócio. Ele falou, mas você pode fazer para ajudar. E aí começou. Aí eu atendi outro. Quando no terceiro mês de formação, eu tinha pago o curso já. Massa. Eu tinha pago o curso. E aí, passou mais um tempo e entrou a pandemia. Aí eu falei, nossa, e agora? Porque assim, na hora que começou a pandemia, eu praticamente já tinha só 2 ou 3 clientes na agência, porque eu realmente fui encaminhando um e outro. Eram atendimentos presenciais. Era isso ou era online já? Não, era online já. Era online já. Tá. Porque como eu fiz a formação online, para mim era bem tranquilo aquilo. Então eu comecei, e o meu primeiro atleta foi um atleta de Minas Gerais. Nem foi da minha cidade, assim. Olha aí. E aí
eu fui pegando os clientes da minha agência e fui encaminhando, ó. Você tem a cara dessa agência aqui, que é minha amiga, eu fui distribuindo. Uhum. Quando entrou a pandemia, eu tinha 2 clientes, eu falei, meu Deus, e agora? Entrou a pandemia, os atletas não podem treinar, competir, o que eu vou fazer? Foi na época que eu mais trabalhei, porque foi justamente por isso que o meu trabalho virou muito essencial. Ele ficou muito essencial, porque eu precisava ajudar esses atletas a se manterem ali, fazendo visualizações dos seus gestos motores, mantendo vivo a chama do seu objetivo, fazendo com que aquele pequeno espaço de casa fosse um espaço de treino. Então foi muito bacana mesmo. E foi durante a pandemia que eu realmente fiz a transição de negócio. Muito bom, muito bom. Olha só como isso é importante, né? A gente pontuou aqui coisas que a gente fala muito, né? Muitas vezes o nicho te escolhe, muitas vezes você não precisa abandonar, queimar os barcos ali e se pular numa nova profissão. Você pode fazer isso como a Tati fez, dentro de com um pé lá e outro cá, né? Como você disse, mas não deixar isso, como o Jorge falou, quase que o mundo ali te levando para fazer algo, você olhando para aquilo e aquilo te trazendo satisfação, te trazendo retorno financeiro e você sem executar esse processo. Exato. Né? E assim, eu acredito que um dos pilares de sucesso que a Tati teve, porque assim, ela acreditou que isso é importante, o produto é importante. Até que no começo ela contratou esse produto para o filho dela. Sim. Então, assim, é importante. Então, para você vender essa mentoria, primeiro, bem, eu sou bom, no caso, ela, bem, eu sou boa, o produto transforma e o método de vendas, né? E assim, as pessoas podem ter até achado assim, quem vai pagar um atleta amador, que no começo era atleta amador, né? Era. Quem vai pagar, né? Assim, antigamente, Tati, qual era o preço lá no comecinho da sua mentoria individual e depois como é que ficou? Olha, nos primeiros atendimentos que eu fiz, o valor era R$ 1.500. Eram quantas sessões assim? Eram 12 sessões. 12 sessões, R$ 1.500 para um atleta. E assim, o atleta levava mais ou menos que R$ 1.500 assim, de transformação na vida dele. Muito mais. Muito mais. Porque, inclusive, alguns atletas, como eu também vim da área de marketing, eu trabalhava com patrocínio, ajudei muitos atletas, inclusive, a buscarem patrocínio para conseguir manter seu esporte. Olha aí. Porque no início eu trabalhava com muito atleta de luta, justamente por conta do meu filho. Né? E alguns atletas de CrossFit por conta do meu meio, do meu ciclo de amigos. Então, são muitos atletas que queriam competir e não tinham condição. Então, ajudei muitos a conseguirem patrocínio, a melhorar o Instagram e tudo. E isso nem estava no escopo do meu trabalho. E hoje, assim, quais são os atletas que você atende e qual o preço do atendimento individual? Como mudou isso, né? Bom, hoje 90% dos meus atendimentos são atletas dos esportes equestres. Tem gente que nem sabe o que é isso, a gente vai explicar já. A gente vai explicar dos esportes equestres. E sendo que desse mundo, né, desse nicho, 50% são atletas profissionais, ou seja, que ganham a vida competindo, treinando cavalos e fazem da competição uma vitrine. É importante para eles irem lá e ter uma boa performance, um bom resultado. Então, quer dizer, é uma pressão a mais. Aquilo é um trabalho para eles. Sim. Né? Então, e a outra parte são atletas amadores, mas que não vivem do esporte, mas vivem pro esporte. Legal. Muito não bom. vivem do esporte, mas para o esporte. Legal. Exatamente. Então, e hoje o meu atendimento individual custa R$16 mil. Opa aí, de 1.500 para 16 mil. Top. Parabéns por isso. E a pessoa, mas será que tem alguém que paga, né? Pô, tá. Tem, graças a Deus eu tô com a agenda lotada. Agenda cheia. A gente pulou uma coisa aqui que eu acho importante. A gente saiu aqui de um atendimento de 1.500 para R$16 mil, mas eu conheço muito bem a Tati, eu sei o valor intelectual que ela tem, e a gente falou só daquela formação, mas eu sei que ela tem hoje muitas outras formações, além de um investimento também muito forte em marketing. Na pandemia ela entrou com a gente, então me fala um pouquinho como foi esse processo de
de angariar realmente conhecimento, tanto no que você faz e como também em como vender o seu negócio, né? Como transformar isso em um negócio de verdade. Foi bom você perguntar sobre isso, Ivana, porque foi exatamente aí, foi procurando como me posicionar que eu encontrei vocês, né? Então eu participei de eu não lembro qual era o nome do evento, mas eram 3 dias de live. Olha aí, faz tempo. Faz tempo. Época das lives, né? Eram 3 dias de live. E naqueles 3 dias de live, foi tanto conhecimento, que a hora que ele fez o pitch de vendas, me deu um medo, porque na época o valor para mim era alto. Era alto o valor. E aí eu falei assim, nossa, e agora? O que eu faço? Olha que legal, né? Na época o valor para mim era alto. Quem mudou? O valor mudou ou foi ela que mudou, né? Muito Acho bom. que todo o contexto, né? O contexto todo mudou. É. Aí eu resolvi arriscar, tive muito apoio do meu filho. Não, vai. Aí ele falava pra mim, se for o caso, a gente aperta o cinto aqui. Legal, o filho pegou a mentalidade de atleta mesmo, né? Total. Vamos lá, ser um apoiador mesmo, né? Total. E aí, eu comprei e entrei na turma 3 do Coach Lendário. Nossa, turma 3. Turma 3 do Eu acho, Coach Lendário. acho que já deve estar em quantas turmas hoje? Nem sei A mais. gente perdeu porque perdeu essa parte de turma, né? turmas, agora a gente mudou, né? Não, e pra você ter uma ideia, depois de um tempo, eu fiz a turma 7 de novo. Foi aí que eu fui convidada para ir pro Titã. Que massa. Legal. Que massa. Então, aí eu entrei pro Coach Lendário e foi disruptivo. Muito, 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 muito. E foi aí que eu entrei em contato com a Febracis, que eu conheci a Febracis. Foi através de legal. George que eu conheci a Febracis. Legal. E aí lá eu fiz 3 formações, 4 na verdade. Eu fiz o coaching integral sistêmico, fiz o Master Coach, fiz o Business Coaching e o especialista em perfil comportamental, que é o CIS Assessment. Uhum. Então, e aí o que aconteceu? Foi construindo, na verdade, como você falou, o meu conhecimento. Por quê? Porque como eu atendo atletas adultos, esses atletas, eles não são só atletas. Mesmo os atletas profissionais têm outros pontos de envolvimento diário, de rotina muito importantes. Uhum. Então eu comecei a entender que se eu conseguisse ajudar esse atleta, organizar a vida dele como um todo, ele conseguiria chegar na hora de treinar e ter ali 100% do seu foco, da sua concentração, do seu momento presente no treino. Para conseguir, a partir dali, construir a sua mentalidade, para a hora que chegasse na competição, ele tivesse certeza de quem ele era, de quem ele era capaz, daquilo que ele precisava, daquilo que ele era capaz de fazer. Muito bom. Então, isso foi agregando coisas e foi agregando conhecimento. E aí, recentemente, eu até voltei à origem, né? Eu tô de novo no Instituto Atleta Campeão, só que agora fazendo a pós-graduação em neurociência. Uau, legal. Aplicada ao esporte. Muito bom. Então, e estudar é uma coisa que eu amo. E essa é uma coisa que realmente fez eu me apaixonar pelo treinamento mental, porque não dá para parar de estudar. Sim. O tempo todo, o próprio trabalho, os próprios atletas trazem demandas que eu preciso ir além, né? Eu costumo dizer que todo atleta que aparece na minha frente ali tem um propósito. Uhum. Eu preciso trabalhar algo em mim, preciso buscar conhecimento e com isso todo mundo ganha, inclusive eu. Muito bom. Né? Então, isso foi muito bacana. E nesse meio tempo foi que o meu filho chegou para mim. Acho que ele tinha uns 16 anos. Eu não quero outro treinador mental, agora eu quero que você me treine. Olha que honra, muito legal. Porque ele falou pra mim, nos seus atletas tem muitos resultados, eu quero isso pra mim. Percebe isso? Aí o santo de casa não faz milagre. Não, aqui, né, o santo de casa faz, né? Faz milagre. Mas eu confesso que foi um desafio muito grande fazer essa divisão de papéis, né? Sim, eu entendo. Porque- É quase como ser casado com a esposa e ser sócio dela, né? Tem hora que a gente precisa separar os papéis. Total. Senão dá ruim. Dá ruim, é verdade. Exatamente. Não é? Então, e aí entender mesmo que momento que eu deveria puxar a orelha como mãe, afagar como mãe e ser dura como treinadora mental. E ele também me pontuava, às vezes a gente ia para a competição, ele falava, aí às vezes ele vinha frustrado de uma luta.
Aí eu ia falar pra ele, ele falou, hoje eu quero a mãe, não a treinadora. Eu preciso de colo, ele falava pra mim. É interessante isso. Entender esse momento, porque hoje eu acompanho muitas provas, eu vou muito às provas dos meus atletas. Sim. E essa experiência com meu filho foi muito importante para eu não invadir os meus atletas. Então, eles precisam saber que eu tô lá. Se eles precisarem de mim, eu estou lá. Mas eu não vou dizer, você precisa disso, você precisa aquilo, porque eu quero que eles sejam autônomos. Muito bom. Não quero que dependam de mim. Autonomia, né? E é muito importante isso, né? Quando é que o ser humano funciona bem, né? Não é quando ele está vivo, mas quando ele é capaz de resolver os seus próprios problemas, né? Exatamente. E muitas pessoas acham que treinador comportamental, treinador de atletas vamos lá, motivação, vamos lá, não pode perder. Mas é muito mais do que isso, né? Você falou do modelo integrativo aí, né? De trabalhar a vida pessoal, que interfere na vida profissional, que é a vida dele, né? E assim, tem até um ponto, né, que você teve, até na parte do esporte equestres, não é isso? Isso. Foi o que aconteceu aí, né? Como foi, Ivan, naquele caso, na história? Legal, né? Fala aí o que aconteceu aí. Não, vamos deixar a Tati falar, porque é o seguinte... Só introduz para ela contar essa história. É o seguinte, né, gente, quando a gente foi começar um trabalho, hoje a Tati, ela já tá num nível bem mais próximo da gente, né, na nossa mentoria mais próxima, e a gente foi fazer um trabalho de branding olhando o mercado Mais e tudo profundo, mais, né? mais profundo, e eu até me impressionei, quando eu comecei a olhar o mercado, eu disse, gente, é muito pouco explorado. É muito pouco explorado isso aqui. E como o atleta precisa? O atleta precisa demais disso. Eu falei assim, Tati, vai ser a número 1 do Brasil. treinador do Brasil. Ela falou, eu sei. Então, já aconteceu. É isso aí. É isso porque, e assim, quando você pensa em atleta, você pensa, nossa, é tudo ou nada, né? Ele se prepara 4 anos para uma Olimpíada, chega lá, é tudo ou nada. Ou seja, se ele não dominar a mente dele, se ele não tiver as emoções sob controle, ele vai perder. As emoções certas na hora certa, né? Exatamente. Na intensidade certa. Na intensidade certa. A emoção certa, na intensidade certa, na hora certa. E eu me impressionei, porque o mercado é pouco explorado. E assim, e você vê isso até no dia a dia dos atletas, né, Tati? Como as pessoas, elas não... hoje, os treinadores, muitas vezes não têm esse conhecimento, acabam prejudicando o seu próprio atleta, se ele não cuidar disso. Então, fala um pouquinho de histórias como essa, que podem ter... os atletas podem ter sido prejudicados com uma estruturação como essa. Eu costumo dizer que, assim, o treinador físico e técnico, ele precisa ter uma habilidade perceptiva, uma habilidade de comunicação muito grande. Mas isso foi difundido, isso começou a ser falado muito recentemente, né? Já na última Olimpíada, com Simone Biles e tal. E aí isso reverberou por todos os outros esportes, né? Se a gente for falar do esporte equestre propriamente dito, os treinadores, eles são pessoas que aprenderam por si, né? Eles aprenderam na sua experiência mesmo, né? Coisas erradas e coisas boas. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, o que aconteceu, que até a Ivana citou aqui, eu tenho um atleta que eu brinco com ele, que ele é ligado no 220. Ele é um gestor. Ele tem ele gere várias empresas, então um cara extremamente dominante, acelerado, não vão pra cima e tal, e ele tem que ser assim, esse é o jeito dele, esse é ele. Aí quando a gente começa a treinar... Ele compete com um cavalo. Sim, ele não é profissional, né, ele é amador, mas ele quer galgar o espaço dele lá. Toda prova que ele vai, ele sonha com a fivela, ele quer aquele objetivo e tal. Então, e ele investe muito nesse esporte. Muito bom. Né? Ele investe muito. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falava pra mim, não, porque todo mundo fala que eu preciso ser mais calmo, isso e aquilo. E eu peguei e falei pra ele assim, olha só, meu amigo, se a gente deixar você mais calmo, você não compete. Eu preciso que você saiba usar todo esse seu potencial
para construir a sua identidade de cavaleiro e ir lá e fazer seu trabalho. É isso aí. Massa. A gente não pode mudar, não posso mudar a sua essência. E aí a gente começou a trabalhar justamente nisso. Mas é um processo, né? Não é do dia para a noite. A hora que eu explico isso para o atleta, ele vai lá e, nossa, ele muda do dia para a noite. Não, ele tem que construir aquilo. Então, é de fato um processo. E aí ele foi melhorando, foi construindo, e as pessoas começaram a até brincar comigo. Falaram, meu Deus, se você conseguiu transformar a cabeça dele, você transforma a cabeça de todo mundo. Eu falei, gente, eu não transformei nada. Eu só mostrei para ele que o potencial que ele tem e como utilizar isso. Muito bom, Tati. Assim, casa muito, né, quando a gente trabalha de performance coach, né, que a mudança acontece quando você sabe quem você realmente é. Sim. Não é ser quem você não é. Né? Quando você conhece os seus fatores de potência, né? E reconhece também as suas limitações, você pode superá-las, né? E assim, não é ficando mais calmo, não é domando o cavalo, fique mais calmo, não, que você vai ativar a sua máxima performance, né? E assim, é muito legal isso, porque você falou identidade. Ele tem identidade lá na empresa dele. Assim, para ter várias empresas, provavelmente, ele tem habilidades de gestor, né, de fazer isso. Então lá ele tem a identidade, eu sou sucesso, né? Sim. Só que quando vai para o cavalo, né, assim, a identidade dele pode não estar formatada, né? E aí, como é que nós fazemos aqui no Performance Coach, né? Ele tem que ter comportamentos para ter habilidades. É como Exatamente. eu sou um excelente, vamos lá, sou um excelente jogador de futebol, mas eu não sou bom em dançar. Né? Lá eu sou tímido no dançar, mas lá no campo eu sou o feroz, eu sou o melhor, tal, grita, tal. E se eu pegasse esse comportamento do futebol e trouxesse aqui para dança? Né? Exatamente. E começar a trabalhar isso. Então é exatamente isso que você fez de forma muito rápida, assertiva, inteligente, que com certeza deve ter assim, pô, o que é que aconteceu com esse cara, né? E aí foi num determinado momento, ele começou a ter alguns erros ali de performance e tal. E aí o treinador dele, o treinador técnico dele, chegou para ele e falou assim, olha, faz o seguinte, não vai com tanta sede ao pote. Dá uma acalmada, diminui e pensa, ao invés de laçar um bezerro de 8, vai para laçar um bezerro de 9 segundos, a gente tá O que é isso? O que é isso? O bezerro de 8 é tamanho? É segundos? É segundos? É segundos, na verdade. Tá. Da onde ele tá, que é o brete, até ele laçar o boi, são 8 segundos, 7 segundos. Tipo assim, diminua o seu desafio. Exatamente. Tá. Não vai para laçar o bezerro de 9, vai para laçar um bezerro de 10, porque é uma prova de média, então as pessoas vão errar e não sei o quê. Ele falou, nossa, isso faz sentido, é legal, beleza. E teoricamente, na teoria tudo faz sentido. A razão faz, né? Faz sentido, exatamente. E aí ele foi para a prova e ele não laçou um bezerro. Não laçou nenhum. Ele saiu da prova frustrado, e eu estava nessa prova. E eu olhava e falava, gente, não é o comportamento dele, não é o que está acontecendo. Aí eu quebrei a minha própria regra e fui lá saber o que estava rolando. Uhum. Aí o treinador dele, não o que deu a instrução para ele, o outro que ficava ali mais perto dele, ele falou assim, é porque a instrução que ele tem é fazer bezerro de 9 ou bezerro de 10. Aí eu virei para ele e falei assim, escuta, como assim? Ele é um cara extremamente rápido, ele é um cara extremamente agressivo, com sangue no olho. Como que ele vai conseguir sair e fazer um... Não dá, por isso que ele tá errando. Aí ele pegou e falou pra mim, então eu achei isso muito estranho, o menino falou pra mim. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer o seguinte, ó. Fala pro seu treinador que ele pode entender muito de cavalo. Agora de gente entendo eu. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E aí eu fui, conversei com o atleta, falei, vem cá, o que tá acontecendo? Aí ele, porque não sei o quê. Eu falei, faz sentido isso que você tá fazendo com você mesmo? Aí ele... Não. É isso, pra isso que você treina? Você vem pra cá pra laçar um bezerro de 9, um bezerro de 10? Poderosas aí, né? Aí ele falou, não, eu vim aqui pra ganhar. Eu falei, tá fazendo o quê então aqui? Bora virar essa chave. Aí ele olhou pra mim e falou, é verdade, né? É verdade. Aí ele voltou aquele jeitão agitado dele, não sei o quê, né? Eu falei, respira, se concentra e vai. O próximo bezerro ele laçou, mas ele já não tinha mais chance de conseguir a fivela, de passar para a próxima fase e tudo.
Mas ele saiu de lá, ele falou pra mim, cara, eu tô saindo dessa prova feliz, porque pelo menos a minha última laçada foi boa. Pronto, o resultado foi melhor depois da intervenção da treinadora. Exatamente. O mindset ali, ele entendeu o que ele precisava ajustar, né? O que tava pegando ele. Então, isso é incrível. O ajuste é simples, tá? Porém, Não é fácil. não é fácil. E assim, a gente conversou aqui, né, e sabe o que foi aquele ponto, mas até descobrir que foi esse ponto exige treino, Claro. exige expertise, né, da própria treinadora. Né, de falar, é aqui que é o erro. E tem uma coisa importante também. Quando eu fui atender o meu primeiro atleta de esporte equestre, acho que eu nunca tinha montado num cavalo. Uhum. Ou seja, eu não conhecia absolutamente nada do esporte. É. E eu fui super sincera com ele. Eu falei, olha, eu não preciso conhecer o seu esporte para ajudar a sua mentalidade. Mas é importante que eu conheça o seu esporte para falar a sua língua. Muito bom. Exato. Então, o meu primeiro atleta foi uma troca muito bacana. Que massa. Foi Muito uma bom. troca muito boa, porque ele me ensinava as regras. Olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu ajudava ele com a mentalidade. E foi muito bacana. Isso é muito bom, né? Porque assim, você imaginar o Ayrton Senna, ele teve o seu mentor, seu treinador, só que assim, quem pilotava melhor, o Ayrton Senna ou ele, né? O próprio Michael Jordan, LeBron James hoje tem os seus coaches. Sim. Só que, como você falou, a pessoa precisa entender da linguagem ali básica do esporte ali, mas ele precisa aprender performance, né? Porque quem vai executar ali na ação é o atleta. Exatamente. Né? É o Ayrton Senna, é o Michael Jordan, é o LeBron James, ou você que está ouvindo esse episódio aí, está precisando de um atleta, contrate aí a Tati Keller. E aí, gente, eu acho que uma coisa importante da gente falar aqui, perguntar, é porque a Tati hoje, ela é um exemplo, né, dentro da nossa metodologia, dentro da nossa mentoria. E assim, ela hoje tem um respaldo para falar, poxa, como eu saí? Quais foram os pontos mais importantes que eu ajustei no meu negócio, que eu ajustei na metodologia de entrega, que eu saí ali de R$ 1.500 para R$ 16.000 para ter uma agenda cheia como você tem hoje, e a gente sabe que isso é verdade, porque um dos pontos que a Tati mais fala pra gente é, pelo amor de Deus, vamos ajustar a minha entrega escalável, vamos aumentar a minha entrega de grupos, porque ela não tem condições realmente de se multiplicar ali para atender individualmente. Então, quais são os pontos importantes que você deixaria aqui de insights para quem está começando, para quem está querendo entrar nesse ramo, que você poderia trazer? Olha, é uma pergunta bem interessante. Logo que eu comecei, eu queria abraçar o mundo. Eu achava que eu precisava conversar com todo mundo, né? Que se eu especificasse, eu estaria perdendo, né? Mas logo nos primeiros encontros lá do Coach Lendário, o Jorge trabalhou muito essa questão do nicho, da identidade, do posicionamento, né? E embora eu fosse uma profissional de marketing, eu trabalhava B2B. Uhum. Eu não tinha a menor experiência do B2C. Ou seja, eu não tinha a menor experiência de eu, como autônomo, vendendo um produto, um treinamento para outra pessoa. Uhum. Então, esse acho que foi o primeiro ponto, eu entender que eu precisava nichar. E o segundo ponto, que nicho não é casamento. Isso é uma coisa que fica muito clara para mim. Tanto é que eu fui migrando. Isso. Eu mantive o nicho de esporte, mas eu saí da luta e fui para o esporte equestre. Hoje, a linguagem que eu utilizo no meu Instagram é totalmente voltado para essas pessoas. Uhum. Eu converso com essas pessoas, eu uso os jargões dessas pessoas. E isso, só para eu traduzir para quem está assistindo, porque pode ser que a pessoa ela não tenha ainda totalmente esse conhecimento, a Tati fez um caminho de hipernicho, né? Ela pegou o negócio dela e ela disse, eu quero ser referência. E ela foi hipernichando até ela encontrar o cliente ideal dela. Né, que a gente fala muito dentro da nossa mentoria, o cliente ideal é aquele que te paga com facilidade e que você pode gerar muito resultado para ele
com mais facilidade, com mais rapidez. É assim que a gente encontra o nosso cliente ideal. E ela fez esse processo, né, dentro do business dela, e foi isso que trouxe também um dos pontos de resultado. Só um parêntese aqui para poder falar com o pessoal de casa. Esse negócio é menos é mais, né? Menos é mais. E essa questão de ser referência, eu não tinha a menor ambição, a menor pretensão de ser referência. Não tinha. Né? Então eu fui trabalhando ali até que um dia eu me deparei com uma sessão de coach com o Jorge. Era pra gente fazer um alinhamento e no fim a gente acabou trabalhando as minhas próprias crenças mesmo, de que sim, eu era capaz. Eu gosto de estudar, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa solidária, eu sou uma pessoa empática. Então, sim, eu posso ser referência. Eu posso, e hoje eu digo, eu quero ser referência, né? Uhum. Esse foi o segundo ponto. Quebrar essa crença de que eu tô ali no mercado, tem mercado para todo mundo. Não tem mercado para todo mundo, só tem mercado para os melhores. É isso aí. Eu quero ser uma dessas melhores, se não a melhor. Né? Então, esse foi o segundo ponto, a quebra de crença, quem eu quero ser. E aí sim eu trabalhei, para trabalhar na identidade dos meus atletas, precisei trabalhar na minha. Então eu precisei trabalhar na minha identidade, quem eu quero ser, né? Que legado eu quero deixar no mundo, que mensagem eu quero deixar para as pessoas que me seguem, que passam por mim, né? E aí foi aí que eu descobri que eu era muito mais feliz sendo treinadora mental, sendo coach, porque eu acabei atendendo alguns empresários também que vieram perguntar para mim, olha só, se você trabalha com a mentalidade do atleta, você não pode fazer o mesmo trabalho comigo? E eu acabei trabalhando com 3 empresários da minha região. Acabei trabalhando com 3 empresários da minha região. Foi muito bacana, foi até por isso que eu fui fazer o business coach, porque como eu tinha experiência corporativa, eu falei, bom, já que eu vou fazer, então eu vou fazer bem feito com esse pessoal. Uhum. Né? Então, assim, foi muito bacana. Para eu trabalhar na identidade dos atletas, eu precisei trabalhar na minha. E esse foi um ponto chave. Muito bom. Muitas pessoas ficam paralisadas nessa escolha, né? Aí esse nicho do casamento faz você agir e nessa ação foi que o mundo foi levando você, bem, vamos para cá agora. Não, vamos para cá, vamos para cá. Exatamente. Né? Aí você foi encontrando, não estava assim, receita pronta. Né? Nós colocamos uma estrada, você foi executando e foi se encontrando, né, na melhor forma. E hoje está aqui. Quem sabe qual é o próximo passo? Né? Eu falo que a pessoa tem 2 felicidades. Né? A primeira quando lota a agenda e a segunda quando vai para grupo, né? Sai dessa agenda lotada. Né? O sonho da pessoa que está começando é lotar a minha agenda. Quero faturar 20, 30 mil, 40 mil. Opa, pronto, comecei com a agenda lotada. Ganha dinheiro, mas não tem tempo. Não tem tempo. Aí depois você monta o grupo e vai para cima. Tem uma coisa importante também que eu acho que foi um ponto de virada de chave, foi quando eu fiz a minha oferta. Fiz a minha oferta, de acordo com o método. Uhum, assim. Né? Montei meu PDF. Então, a partir do momento que eu sentei, que eu organizei as minhas ideias e coloquei naquele método, eu não preciso mais ficar pensando o que eu vou oferecer. Pronto, já tá ali, porque eu sei que aquilo ali eu sou capaz de entregar. Muito bom. Aquilo ali que tá ali não vai fugir nem para lá, nem para cá. Tangibilizou, né? Exatamente. E fica muito mais simples da pessoa entender aquilo que eu tô mostrando para ela, aquilo que eu tô propondo. Muito bom. Né? Muito bom. Olha, conversamos aqui com a Tati Keller. Foi um prazer enorme. Massa. Gostei muito do nosso podcast. Muito. Temos que fazer outros depois. E aqui, quando a gente está indo para o final, eu gosto sempre de trazer um espaço para você trazer a sua mensagem para o mundo, né? Assim, em qualquer área que você queira. Você nem se preparou para isso, né? Vai ser de supetão aí. O que é que você, vamos lá, se tivesse uma audiência, né? Várias e várias pessoas ouvindo isso, né? Que vão ter várias pessoas. O que é que você gostaria de falar para elas? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu falaria, e é o que eu falo para o meu filho todos os dias, não faça nada que não faça o seu coração bater. Top. Não faça nada que não faça o seu coração bater mais forte, né? Sabe, que faça seu coração vibrar, que a hora que você termine aquilo que você está fazendo, você fala, uau! Uau! Que top, que legal! E você, no meu caso, né?
Eu olho para cada um dos atletas que eu atendo e vejo a transformação que eu ajudei eles fazerem na vida deles. Então, eu não faço nada sozinho. Massa. Então, tem que ter 100% meu e 100% deles. Massa. Então, estamos nos negócios de transformação, né? Então, você que está aí, que chegou a hora de sair da arquibancada e ir para a arena, né? Chegou a hora de você agir. Sair vamos lá, inspirar ação e inspirar conhecimento e expirar ação. Muito bom. Muito bom. Valeu, gente. Um abraço. Até breve. Show. Até.